Nessa terceira e última parte do tutorial de análises estatísticas utilizando Excel, vamos abordar análise de variância ou ANOVA. Utilizando a mesma base de dados dos tutoriais anteriores, verifique o tutorial 1 para detalhamento dessa base. Queremos agora analisar se existe diferença entre o ganho de massa corporal ao longo dos 14 dias entre os diferentes grupos. Controle, grupo droga X e grupo droga Y. Para tanto, é necessário que esses valores estejam vizinhos uns dos outros. Dessa forma, eu já preparei aqui esses valores colocados de forma invertida do que está aqui, colocados na forma de colunas, um ao lado do outro, para que possamos fazer a análise estatística. Como você já habilitou o suplemento para análise de dados, esse suplemento ainda continua aqui. Dessa forma, vamos clicar nessa ferramenta de análise. Abre-se uma janela onde eu escolho qual é a análise estatística que eu vou utilizar. Nesse caso, nós utilizaremos a ANOVA fator único. OK. Quando eu clico em OK, ele pede para que eu selecione o intervalo de entrada. Daí a necessidade desses dados estarem vizinhos. Seleciono o conjunto de dados, indico que na primeira linha eu tenho rótulos e eu gosto sempre de especificar um intervalo de saída. Neste caso, o meu intervalo de saída passa a ser aqui. Clico em OK. Com isso, a minha análise estatística foi realizada. Aqui, de novo, o valor que me interessa é o valor de P. Novamente, uma notação científica. Vamos transformar isso em número simples, em número puro. OK. Aumentar as casas após a vírgula para termos uma noção de qual é o valor de P. Vejam que o valor de P é um valor muito baixo. Dessa forma, a análise de variância indicou que existe diferença entre esses três grupos. Se eu verificar a análise estatística, eu consigo perceber qual é a média de ganho de peso. O grupo controle ganhou 75 gramas em média, o grupo droga X 4,4 gramas e o grupo droga Y 134 gramas. Ressalto que a análise de variância apenas me indica diferença entre os grupos. Invariavelmente, eu necessitarei saber qual grupo é diferente de qual. Para isso, eu posso utilizar o teste T comparando de 2 em 2. Por exemplo, eu quero saber se existe diferença entre o grupo controle e o grupo droga X. Vou em Dados, Análise de Dados, Teste T. Vejam, no tutorial para teste T, nós utilizamos este teste T para duas amostras em par para médias. Neste caso, isso não se aplica porque eu estou trabalhando com valores provenientes de animais diferentes. Amostra em par para médias é quando eu tiro diferentes amostras do mesmo animal. Neste caso, nós vamos usar teste T para duas amostras, presumindo variâncias diferentes. Clico em OK. Aí, preciso indicar qual é o intervalo da variável 1. Nesse caso, o meu controle. E o intervalo da variável 2. Nesse caso, droga X. Digo que existe rótulo e especifico também o intervalo de saída. Neste caso, aqui. OK. Vamos para o valor de P, saio da notação científica, utilizo
número comum, aumento as casas após a vírgula. E o teste T me indica que existem diferenças entre o grupo controle e o grupo droga X. Agora é só você praticar e fazer esse mesmo procedimento com os outros dados dessa base de dados até que você tenha segurança na realização das suas análises estatísticas. Com esta terceira parte, eu encerro o nosso tutorial de análises estatísticas utilizando o Excel. Agora é só você praticar com a base de dados até que você tenha segurança para realizar as suas próprias análises estatísticas. Uma boa sorte, boas análises. Espero que esses tutoriais tenham lhe auxiliado.